paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos para adorar, para louvar o seu nome, agradecer, engrandecer o Senhor, reconhecer Sua majestade, seu domínio, seu poder, sua graça na nossa vida. Louvado seja Deus. Uma semana aí de lutas para todos. Graças a Deus chegamos aqui. O Senhor nos deu vitória, por isso que estamos aqui. Glória a Deus. Estamos lendo o livro de Miqueias. Estamos chegando na conclusão do livro. Hoje nós teremos uma reflexão no capítulo 7 de Miqueias. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias nesse livro e permaneça com a Bíblia aberta. Queria fazer uso da leitura aqui, inicialmente com alguns versículos, e queria pedir aos irmãos para ficarem de pé na leitura da palavra. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, para a gente começar nossa reflexão. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu na terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, ou sentinelas em algumas versões, o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos. Obrigado por estar aqui nessa manhã para engrandecer teu nome e juntos adorar o Senhor. Recebe a nossa oferta de gratidão, de adoração, de louvor. Concede-nos, ó Deus, graça, misericórdia, para que possamos prestar culto a Ti com a nossa fé, com a nossa razão, com o nosso entendimento, conhecendo, ó Deus, as verdades do Senhor que estão na Tua palavra. Obrigado pela revelação do Evangelho, obrigado pela revelação da Tua palavra concernente ao Teu reino, que possamos desfrutar entendimento nessa manhã, aprendizado para a edificação da nossa fé, maturidade da nossa vida cristã, e que possamos pôr em prática no dia a dia. Abençoa a Tua igreja e os irmãos que estão nos acompanhando. Sê conosco, Pai, precisamos de Ti. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Além do livro de Miqueias, eu tenho lido o livro de Gênesis no Antigo Testamento. Miqueias está mais ou menos aí no meio. E eu estou lendo o livro já de Marcos, no Novo Testamento. E eu vejo como se completa as mensagens da palavra de Deus, irmãos. Apesar da distância de tempo, de épocas, de costumes, mas a palavra de Deus é um todo, impressionante. E quando nós nos deparamos com uma literatura dessa magnitude, ou dessa maneira, dessa classe profética, nós às vezes temos algumas dificuldades por conta da linguagem, que é poesia, muitas das vezes, e uma poesia bem diferente da que nós temos costume. E os profetas usavam muitas metáforas, muitas figuras de linguagem, parábolas, linguagens figuradas. E é o que nós temos aqui, logo no início do capítulo, né? Quando a gente lê e a gente fica querendo compreender como é a lavoura em Israel. Eles que trabalhavam na agricultura, tanto do trigo como da cevada, plantavam muito isso naquela região, e eles também trabalhavam com a vinha, né? Eles eram vinicultores, né? Trabalhavam com a uva para fazer vinho. E também trabalhavam com a oliveira para a produção de azeite, e o azeite com suas várias utilidades. E os profetas, eles às vezes se aproveitavam dessa situação para nos dar algumas lições, que para eles lá era uma repreensão. Os irmãos sabem que os profetas sempre tinham uma palavra quando estavam se afastando da Torá, da lei do Senhor. Eles chamavam a atenção, tinham uma repreensão. E no caso do livro que nós estamos lendo, estamos caminhando aqui para o final, os irmãos já perceberam o juízo de Deus a caminho naquela época. Nós já vimos aqui o julgamento de Samaria, e foi o Império Assírio derrotou Samaria em 722, e a queda de Judá, que vai acontecer mais adiante. Já falamos aqui para os irmãos, depois do livro de Miqueias, depois da experiência do profeta, e nós vamos ver isso lá no livro de Jeremias, certo? No livro de Jeremias. E nós temos aqui o profeta Miqueias dando aqui suas palavras finais no livro, mas não quer dizer que é a profecia final dele, certo? Nós estamos caminhando para o final do livro, e se o livro estiver acompanhando o período do próprio profeta, como alguns comentam, nós temos aí já mais de 40 anos que ele está anunciando a palavra naquela região e para aquele povo. E o que é que mudou? Quase nada. 4 décadas e o povo não mudou nada. E aí já dá vontade de falar alguma coisa aqui para nós mesmos. Na vida cristã, irmãos, precisa progresso, maturidade, crescimento. Existe uma palavrinha no Novo Testamento que Paulo utiliza, teleios. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Quando ele usa a palavra, ele fala para pessoas experimentadas, pessoas não perfeitas. Embora o termo lá signifique perfeito, mas a ideia de Paulo é pessoas que têm maturidade na vida cristã. E os irmãos sabem que na vida cristã existe todo um aprendizado geral e não apenas localizado. Mexe em todas as áreas da nossa vida, irmão, todas elas. Andar com Deus, e é um lema que nós estamos aí aplicando na oração, esse andar com Deus no dia a dia, como cristãos e como pessoas que têm a palavra de Deus como a sua regra de fé básica. Aqui nós temos as orientações nessa Constituição, que é a palavra de Deus como um todo. Todas as áreas da nossa vida serão afetadas, desde a área espiritual, que é a principal, e se ela estiver bem, todas as demais elas andarão bem. Mas Deus trabalha na nossa vida sentimental, os irmãos sabem disso, trabalha na nossa vida financeira, os irmãos sabem disso, além da espiritual, e nos relacionamentos que estão
tanto em relação ao reino de Deus, como igreja, principalmente, e o discernimento que precisamos ter, como também na vida familiar, como nós devemos estarmos bem com a nossa família. E aí quando sai de casa, sai da igreja, nós temos o mundo, e no mundo, alguns estarão na escola, e devem dar lá o seu testemunho, outros estão no trabalho, e também lá devem dar o seu testemunho como cristãos, certo? Numa vida piedosa, que é o que vai acontecer aqui, uma convocação da piedade que não estava acontecendo neles de maneira verdadeira, mas apenas religiosa, e aí é uma preocupação que a gente também deve ter, mas mexe com todas as áreas da nossa vida, irmãos. E o que nós não compreendemos, e às vezes não aceitamos, porque existem vários pensamentos, linhas, o pessoal chama de linhas de pensamento no meio cristão, e por conta disso, algumas dificuldades se apresentam para alguns irmãos. Eu nunca tive nenhuma dificuldade na apresentação do Novo Testamento, da palavra de Deus relacionada à minha salvação, que é proposta aqui. Não duvido de nenhuma palavra, creio nela como um todo, não faço setorização, eu creio em toda a palavra de Deus e procuro saber todo o conselho de Deus, como está registrado aqui. E eu sei que isso vai mexer comigo. Como disse Jonathan Edwards, quando você lê a Bíblia, leia contra você mesmo. A Bíblia, a palavra de Deus vem nos dar aquele confronto da nossa realidade, para que os ajustes de Deus, na linha do pensamento de Deus, ela venha acontecer. E Deus falou para Isaías, na época do Miqueias, o seguinte: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, estão acima, estão além. E nós precisamos alcançar esses pensamentos de Deus, que Ele quer nos revelar pela palavra, pelo Espírito, como disse Paulo também no capítulo 2 de Coríntios. Primeira carta. Então nós temos aqui vários desafios, irmãos. Algumas igrejas adotam um estilo, outras um outro estilo, um outro modelo, de uma maneira de ver o cristianismo, de ver a igreja, de ver a ação de Deus no reino. E nós não estamos aqui para fazer julgamento sobre esse tipo de procedimento, mas a nossa intenção é apresentar a palavra e as decisões que serão tomadas por todos nós, individualmente ou coletivamente, será o desafio que a palavra nos apresenta. Nesse caso aqui do livro de Miqueias, eu gosto sempre de citar o período do profeta, o que eles estavam vivendo, passando, para que a gente não venha dizer, colocar a palavra na boca do pessoal daquela época, e nem colocar pensamentos no pensamento de Miqueias. É uma experiência do profeta, é real, é literal, ele é participativo, a gente já viu isso. Ele é um homem que sofre com o povo da sua época, ele se identifica e ao mesmo tempo ele está de fora fazendo sua análise. Então a gente precisa estar acompanhando o livro de maneira simples e deixar o texto falar por si só, mas ao mesmo tempo as aplicações para os nossos dias e a nossa vida diária e como igreja e reino de Deus, na época que vivemos, diante de tantas situações que passamos, elas serão desafiadoras para cada um, tá certo? Tem a congregação, a nossa igreja, a Igreja Cristã de Gileade, ela tem um estatuto, tem um padrão, tem uma doutrina que nos é apresentada desde os líderes da direção da igreja, que é a Seming, os irmãos conhecem, e de lá para cá vêm as diretrizes, e as igrejas gileades, elas estão aplicando cada congregação, cada igreja, no seu contexto de bairro, de cidade, aqui no Ceará, e precisamos estar atentos a como é que funciona. Eu estou ciente da doutrina da Gileade, por isso estou aqui, tá certo, irmãos? E embora haja alguma divergência de opinião, isso é comum, isso é normal, mas há um pensamento comum de acordo com as decisões da liderança e das lideranças congregacionais. E aí a gente precisa estar sempre atento a isso aí, tá certo? O que é bom a gente saber disso? Miqueias, irmãos, está profetizando para uma turma de religiosos que achava que estava tudo bem. Tiveram um avivamento na época de Ezequias, já falamos isso, e eles não mudaram em algumas áreas.
A área religiosa do culto estava bom. Eles estavam levando suas ofertas, levantando suas mãos, adorando a Deus, mas o coração deles ainda estava manchado por impurezas que prejudicava o reino de Deus na vida deles. E reino de Deus aqui, irmãos, não quero falar somente no sentido de Deus dominar a situação, as coisas externamente, mas o reino de Deus que adentra na alma humana, no sentimento, no pensamento. Deus governa nós por dentro, no pensamento, na alma, na vida. Consequentemente, as bênçãos proferidas dessa aliança do Senhor, desse reino de Deus, nós vamos desfrutar. E para Miqueias e os irmãos, as pessoas dessa época, eles têm a lei de Moisés, que é mais chamado de a Torá, que é o ensinamento. O Bruno já nos falou aqui sobre a lei no sentido de instrução, ensinamento, como Deus pretendia que o povo vivesse. Há regras ali estabelecidas, irmãos. Há limites para todos nós. Eu não posso viver a minha vida cristã do jeito que eu quero, certo? Eu não posso tomar minhas decisões de maneira unilateral aqui, pessoal e particular. Eu vivo em comunidade, e como comunidade as coisas funcionam como comunidade. É como a família, né? E na família mexe em todas as áreas da nossa existência, tá certo? E nós precisamos estar atentos aí para compreender a linguagem do profeta, por exemplo, que quando ele reclama, porque o pessoal vê o profeta às vezes como uma pessoa que traz uma mensagem e vai-se embora, ou fica ausente esperando o que é que vai acontecer. Alguns têm a ideia de profeta como uma pessoa por conta do João Batista e de Elias, ter aquelas vestes rudimentares, né? Pensa que todo profeta se veste daquela maneira e fala daquele modo, e não é bem assim que funciona. Existem profetas aqui que era apenas uma pessoa que cuidava de gado, certo? Que foi chamado para profetizar. Tem pessoas aqui, como Sofonias e Isaías, que era dos príncipes de Israel, vivia nos palácios, e eles vão profetizar da maneira deles lá, e cada um com sua experiência. Mas a profecia, ela anda numa direção em que o reino de Deus é apresentado para Israel, e Israel sendo ali um alvo de bênção para as nações, como Deus tinha anunciado na época de Moisés, e é pretensão do Senhor que todas as nações fossem convergidas a Israel, a partir do Messias, do rei de Israel, que se estenderia o reino a todo o mundo. Essa finalidade, irmãos, no livro de Miqueias está chegando no seu ápice. Não é o que nós vamos ver hoje, que eu deixei aqui uma parte ainda para o final, numa outra reunião. Quero falar hoje só até o versículo 13, e ver o que é que a gente tira de lição para cada um. Amém? Glória a Deus. Que coisa, né? Fico só dizendo as coisas. E os irmãos vão ter que fazer o quê? Das duas, uma. Quando a gente fala aqui, os irmãos vão ouvir e não fazer nada. Fica do mesmo jeito, como ficou em Israel 40 anos, pelo menos no período de Miqueias. Ou a gente volta para casa, e esse é o meu caso. Não estou dizendo aqui dando ordem aos irmãos, mas ou nós saímos daqui e voltamos para casa com reflexões pessoais. Como eu estarei lidando com a minha vida cristã? Em casa, na igreja e por onde a gente vai andar. É o desafio, é o testemunho, é a minha vida prática. Como eu vou chegar no meu trabalho e ser respeitado e ter a autoridade de Deus naquele lugar, mesmo de maneira simples, sem chegar lá querendo ser além do que deve ser, só o normal. Mas como eu terei e exercerei autoridade diante das pessoas que eu estarei convivendo no trabalho, por exemplo, em casa, aqui na igreja, por onde a gente andar. Esse é um desafio não apenas de quem está aqui ministrando a palavra, já que o desafio é até duplo, né? Mas de toda a igreja, de todo cristão. E o desafio que a gente tem, irmãos, ele é permanente. Se os irmãos têm dúvidas de algum assunto,
vamos procurar tirar essas dúvidas. Quando eu estou em dúvida, eu começo a pesquisar, conversar com irmãos mais experientes, ver o que é que orar para que Deus revele, né? Mas precisamos estar cientes das coisas do reino de Deus. Nesse capítulo, os estudiosos dividiram em 3 etapas aqui, em 3 lições distintas aqui. O primeiro quadro, que vai até o versículo 7, quando é interrompido com a oração de Miqueias, foi até onde eu li, nós temos aí um quadro meio que deprimente. Alguns até acreditam que Miqueias era um melancólico, a mensagem dele. Não é isso que a gente tem visto aqui. Eu tenho aprendido muito com Miqueias, e uma pessoa muito envolvida com o seu povo, preocupado com o seu povo. Ele é um homem que se destaca não apenas anunciando, mas ele vai participando dos acontecimentos naquele período. Uma outra parte do capítulo vai falar de reconstrução, mas com juízos, e a gente já viu isso no capítulo 6. Portanto, o que nós vamos falar aqui no 7 estará atrelado a todo o livro. Vai ter hora que o assunto, vocês vão lembrar do capítulo 2 e 3. Vai ter hora que vocês vão lembrar aí do capítulo 4, quando as nações se reunirão. E vai ter hora que você percebe o juízo do capítulo 6, que a gente já tratou, em evidência. Então, irmãos, é como se fosse realmente uma conclusão do livro que mexerá com todo o assunto que ele anunciou. Tá certo? E a terceira parte desse capítulo, que é o que nós vamos tratar numa outra ocasião, fala da restauração final. E na restauração final, nós já abordamos aqui a ideia dos judeus sobre como é que funciona a história. Nós estamos numa época ruim, má, e eles almejam, têm uma promessa para o mundo vindouro, onde o Messias governando, nada de ruim estará acontecendo. Sabemos que isso é uma verdade, foi até dito já hoje aqui no livro de Isaías, quando a irmã fez a leitura. Amém? Até aí, tudo bem? Louvado seja Deus. Esse é desafio de livro de profecia, irmãos. A linguagem, às vezes, não é muito usual, né, na igreja, mas também não é difícil de você não entender nada, de não compreender, como alguns às vezes fecham a Bíblia e pulam o livro para ler um outro que seja mais fácil. Irmãos, todo o reino de Deus, todo o reino de Deus está em toda a Bíblia, está aqui toda a Bíblia. E se vocês perceberam aí, até agora, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos aí o reino de Deus em miniatura. Nós falamos aqui sobre salvação, nós falamos aqui sobre juízo, nós falamos aqui sobre a volta de Jesus, nós falamos aqui sobre a presença da igreja que está inserida nesse contexto de reino, e hoje, cada vez mais a gente percebe isso, lendo o livro do Miqueias, nessa perspectiva do reino de Deus, como nós temos tratado, os irmãos estão percebendo que nós estamos presentes aqui. Eu falei agora no início aqui, que o povo não mudou durante essas 4 décadas que ele está profetizando. E se você der uma olhada aí, você que tem experiência, dá uma olhada na igreja atual. Como é que vivem os cristãos hoje? Na verdade, nós podemos fazer uma análise pessoal. Julgue-se a si mesmo. Essa é uma recomendação de Paulo. Eu tenho me julgado a mim mesmo. Eu não fico apontando o dedo para as pessoas. Agora, a palavra de Deus, irmãos, ela vem como uma espada cortante, que deixa a gente desconcertado. Vocês viram no capítulo 6 que quando Deus mostra suas razões, e ele pede as razões de Israel e de Judá nessa ocasião, todo mundo silencia, todo mundo baixa a cabeça. Deus tem razão, seja ele verdadeiro e mentiroso todo homem. Nós temos que nos curvar, pedir misericórdia, pedir perdão e andar na direção da restauração proposta por Deus, que vai envolvendo regeneração no Novo Testamento, santificação, aprendizado, porque nós estamos num discipulado constante, estamos aprendendo dia a dia, e o desafio cristão ele não vai parar, a não ser que os irmãos já aprenderam tudo e não precisam aprender mais nada. Então, graças a Deus por isso. Eu não sei quase nada, estou aprendendo no dia a dia, mas o que eu já sei tem sido suficiente para mim me humilhar diante de Deus e buscá-lo constantemente, clamando sua graça e misericórdia e fazendo essa disposição, me dispondo à vontade de Deus para aquilo que Ele quer de cada um. No caso de mim, como cada um decide.
Versículo 1, escute aí. Ai de mim. Essa expressão, ai de mim, para alguns comentadores, ela estaria ligada ao capítulo 6. E seria uma declaração que, já que Judá foi julgada e foi culpada, foi encontrada numa situação deprimente aí, e como réu de condenação, seria uma expressão da própria Jerusalém dizendo, ai de mim. Só que quando nós ligamos esse versículo, essa parte do versículo, essa frase inicial, ao capítulo 7 em diante, eu li aqui até o versículo 7, a gente percebe que há mais harmonia na frase, não dita por Jerusalém, mas dita por Miqueias. Então ele é aquele interlocutor que age e que interage na sua profecia, em que ele se coloca como membro participante do povo. Amém? Entendem isso? Veja só o que ele vai dizer. Ele está lá vendo que o povo não tem fruto digno de arrependimento. E é por isso que ele vai citar a videira aqui. Que são aqueles frutos, irmãos, que são rejeitados, não são colhidos, e eles acabam secando. O fruto não progride, não tem aquela beleza que deveria ter. E é por isso que ele vai dizer isso aí, ó. Porque estou feito como as colheitas de frutas de verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. O olhar dele para essa época, e a colheita de Israel, a gente sabe desses períodos, os irmãos já devem ter ouvido falar de chuvas seródia e temporã, nesse período aí, em que eles estariam fazendo a sua colheita. O olhar de Miqueias, ele colocando o olhar tanto na vide, como no pé de figo, ele faz esse olhar. E os irmãos lembram aí, eu quero fazer só um parênteses aqui pequenininho, quando Jesus ele vai descendo para Jerusalém, ele olha para uma figueira. O que é que ele vê lá? Folhas. Denunciando o quê? Não estava bem na época do figo, mas toda a vida que a figueira ia mostrar seus frutos, a folhagem ela se multiplica, fica frondosa. Jesus se aproxima e não tem fruto. Claro que o texto lá é uma parábola de Jesus com relação ao povo de Israel, que não estava demonstrando fruto digno de arrependimento também. É uma censura, mas o contexto vai falar de fé, e alguns preferem dizer mais esse lado de você pedir e receber, e as coisas acontecerem à medida que você crê. Tá certo? Mas é um alerta de Jesus para os seus discípulos com relação à vida frutífera no reino de Deus. Tá certo? Foi assim que o Miqueias olhou e ele disse, ai de mim. Ele está, é tipo assim, é o estado do profeta, irmãos, aí. É como o profeta se encontra. Tá certo? Eu, por exemplo, vou estar aqui falando para os irmãos, e vocês estão vendo que eu estou dizendo assim, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer. Aí se ninguém fizer nada, aí eu vou dizer de novo, eu vou falar de novo, vamos lá, vamos marchar, vamos avançar. Nós começamos aí a oração ontem, e é para orar mesmo, e a participação será de todos, não é uma coisa da gente, é uma coisa da igreja, e aí a gente, o nosso alvo é que funcione, aconteça. Agora, se os irmãos continuarem da mesma maneira como Israel se comporta aqui, como é que os irmãos pensam que a gente vai se sentir aqui? Eu vou dizer, ai de mim. É como se nós fôssemos símbolos sonoros, né? Só o sino que toca e ninguém escuta nada, ninguém entende o badalo do sino, né? Mas a trombeta que deve ser tocada continuará em Sião. Então aqui é um alerta para nós. A gente já pode tirar a lição aí também dessa situação do estado do profeta nessa primeira ocasião. E essa metáfora que Miqueias utiliza aqui, irmãos, ela contrasta com a experiência religiosa que estava acontecendo. Israel, Jerusalém, Judá, experimentou, nós vamos ver aqui um episódio do Ezequias, o homem era um homem dedicado a Deus. O povo deu atenção àquele avivamento. Mas as atitudes práticas da vida cristã deles, da vida espiritual deles, né, não estava condizendo com o que era proposto.
o Ezequias lá, porque não é mencionado o rei. Vocês prestaram atenção que não tem muita censura ao rei Ezequias nesse livro. Por quê? Porque o rei Ezequias, irmãos, até então, ele estava de acordo com a vontade de Deus. Mais adiante, quando ele está mais próximo de morrer, depois dos 15 anos que lhe é acrescentado, aí nós temos um declínio aí nas decisões de Ezequias. E eu não quero tratar desse assunto aqui. Até para não fazer uma condenação precoce sobre o homem, como alguns querem fazer, né? Mas até o momento, Miqueias ele faz um anúncio mais àqueles ricos que surgiram, que eram injustos, a classe sacerdotal que era corrompida, apesar do avivamento estar acontecendo, tinha subornos, vou usar a nossa linguagem de hoje, propinas, era uma coisa evidente naquela época. Falsos profetas se levantavam para ganhar dinheiro e anunciar coisas só boas. Deus não vai destruir Jerusalém, olha os muros, olha o templo. Deus fez com que a Síria perdesse uma batalha só com o uso de um anjo. Então, Judá se prevalecia ali, eles achavam que Deus não ia julgar eles também. E lembrando aos irmãos, embora Isaías trate mais do assunto dos remanescentes, ou do remanescente judeu, que são os fiéis, e essa palavra de Miqueias, ela vale também para todo Israel, inclusive o remanescente. Todos passarão pelo julgamento. E aí os irmãos começam a entender o seguinte: o remanescente, como é que a gente consegue ver remanescente judeu? Não é tão difícil, vou dizer aqui minha opinião, tá bom? Uma opinião que eu vejo na Escritura. Pode que seja uma interpretação, né? Quando você vê Daniel indo para a Babilônia, quando você vê Ezequiel indo para a Babilônia, quando você vê uma turma de gente que vai responder, que vai representar a Deus fora, esse remanescente está presente nessa geração. Estão ali os remanescentes de Deus que vão voltar. Não quer dizer que todos que estão indo façam parte desse remanescente que será salvo, como Paulo vai apresentar em Romanos. O Bruno vai tratar disso depois. Mas a gente vê essa presença da preservação de Deus com o povo, porque há um remanescente. Sempre teve no povo de Deus, irmãos, desde que aconteceu o episódio depois da queda. É só vocês dar uma analisada. Ontem eu falei sobre 2 homens e, claro, não somente eles, tá certo? Então, quando a gente olha para essa primeira situação, a gente vê que essa atitude do povo não estava de acordo com o avivamento que eles estavam vivenciando ou experimentando. E olhe isso, vá aplicando na sua vida. Vá aplicando na sua vida. Eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de comunhão, eu tenho uma vida de reflexão, de uma vida cristã, e tem que estar de acordo. Estou falando para os irmãos e tem que estar de acordo na minha vida diária. A minha fiscal mais próxima é a minha esposa, né? Ela que vê mais de perto o meu procedimento. Estou falando aqui, ela está ouvindo ali. Chegar em casa tem que estar de acordo. Vou lá para o meu trabalho com as pessoas que estão me vendo, eles estão vendo o meu procedimento, e lá eu já estou evangelizando, eu não perco tempo, qualquer lugar que eu chegar eu falo da palavra de Deus, mas eles estão observando o meu testemunho. É claro, irmãos, que essa palavra, ela está muito além de mim. Eu não cumpro perfeitamente, à risca, todos esses requisitos que eu mesmo estarei dizendo, mas eu preciso me aproximar, diminuir, minimizar os erros que estão em mim e que faz essa ideia de dizer e não fazer diminuir. Eu preciso dizer e fazer. Como Jesus, ele é pleno, ele fazia e dizia ao mesmo tempo, plenamente. Tudo que Jesus dizia, ele fazia, tudo que ele fazia estava de acordo com o seu discurso. Ele é realmente perfeito em tudo, e ele é meu alvo, ele é meu mestre. Eu sou discípulo de Jesus, porque é por isso que algumas coisas que alguns irmãos fazem, eu não faço. Não é porque eu não quero fazer por não fazer, é porque eu sou discípulo de Jesus, e tem muitas coisas que alguns irmãos fazem que não condiz com o que Jesus disse e ensina, não está de acordo, e aí eu também não faço por conta do ensinamento mais bíblico possível. Algumas práticas de algumas igrejas, de alguns irmãos, que eu não vejo coerência bíblica, certo? Mas não fico discutindo,
E cada um vai se expressando de acordo com a revelação que tem de Deus. E louvado seja Deus, que Deus alcance todos e que experimentem mais e mais de Deus e a gente venha desfrutar da palavra e da comunhão de maneira harmônica. Esse é um desafio de igreja, de cristãos. Eu, graças a Deus, não tenho dificuldade com nenhum irmão de nenhuma congregação. Convivo, eu estou tendo um culto lá no trabalho com um irmão que é da Assembleia de Deus. E a gente tem conversado direitinho na palavra e temos tido momentos de comunhão agradáveis. Tá certo? Então é isso aí o primeiro versículo. Segundo versículo. Pereceu da terra o homem piedoso. Olha só, irmãos. Não parece uma coisa meio contraditória? Já pereceu da terra o homem piedoso e não há entre os homens um que seja justo. Todos, e todos aí fala do coletivo, armam ciladas para sangue. Nós vimos isso aí no capítulo 2. De noite eles ficavam maquinando o mal. Só lembrar aí. E cada um, aí Miqueias traz do coletivo para o pessoal. Cada um caça seu irmão com a rede. Está à espreita, seu irmão. Olha que coisa trágica, que anúncio severo. Seu irmão, seu parente próximo. Os judeus que estavam sofrendo, lembra os irmãos que eles estavam saindo de Cefelá, das cidades conquistadas pela Assíria, migraram para Jerusalém, muitos deles fugitivos, procurando ir lá e encontrar auxílio de Judá, da capital do reino. E quando eles chegam lá, os novos ricos que estavam surgindo, e a gente já falou disso, eles se aproveitam desse momento frágil para tomar as terras deles. E a gente viu aqui que até morte acontecia. Foi até citado aqui, eu citei os irmãos, o caso de Nabote, mas só que foi no Reino do Norte, mas que essa prática estava chegando também lá no Reino do Sul. E, misericórdia, essa prática é abominável ao Senhor. Tá certo? Então a gente tem esse parecer de Miqueias no versículo 2. Pereceu o homem piedoso. Por quê, irmãos? Eles estavam no avivamento, na vida religiosa, mas não de acordo plenamente com a Torá. Existiam conveniências. E, pelo amor de Deus, é uma vida mais religiosa e uma religião que mata mais do que dá vida. Isso não é muito bom. Por quê? O amor ao próximo, que seria a consequência natural do amor de Deus na Torá, o amor ao próximo, ele se mostra em falta. Porque a consciência social estava decadente, estava precisando de ajustes. A gente viu isso, a injustiça social continuava. Então, apesar de ter sua vida religiosa, aspas, normal, mas eles estavam em falta em outras áreas. E aí onde eu disse aqui para os irmãos, que o reino de Deus mexe com todas as nossas áreas, todas. Inclusive vai mexer até no nosso dinheiro, por incrível que pareça. Eu não tenho dificuldade nenhuma de tratar desse assunto, de conversar ou de praticar, porque para mim a minha vida não é minha, para início de conversa. Então, se nem a minha vida me pertence mais, quanto mais o que eu tenho. Nada é meu. A Bíblia nos ensina a mordomia cristã, em que nós somos administradores, ou dos recursos que Deus nos dá, ou da própria vida. Nós somos mordomos. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, não precisa alguém ficar apontando o dedo para mim, e até usar texto bíblico, né, para fazer censuras. Para mim, a vida ela continua normal, ela flui normal, natural, irmãos. Não precisa cobrança, porque eu tenho um entendimento da palavra, eu vejo na palavra como é que funciona as coisas. Tem gente que quando vai falar, por exemplo, das ofertas do Antigo Testamento, que não era dinheiro, né? Às vezes era um boi, era um bezerro, era uma novilha, era cereal, era o óleo, certo? Era a farinha, é a moeda daquela época deles, né?
Eles faziam isso, irmão, de maneira tão espontânea, que tem um texto na Bíblia, que tem uma hora que o sacerdote diz: tá bom, pessoal, não tragam mais. A oferta era tão espontânea que estavam trazendo demais, estava abarrotando o templo, estava enchendo, já tá bom, calma. Mas eles faziam isso de maneira espontânea, não exigia assim, aquela obrigatoriedade que o pessoal às vezes fala muito, e usando a Torá, usando a lei, é obrigatório, e fazem chantagem. Isso aí não funciona no reino de Deus, na palavra de Deus, irmão. São interpretações equivocadas aí, que muitos têm. Tá certo? Mas a palavra de Deus, ela não traz essa confusão quando nós nos adaptamos ao todo. E não ficando fazendo aquela separação de Antigo Testamento e Novo Testamento. Que o pessoal, quando faz isso, aí eles perdem o entendimento de reino e setoriza situações. Aí dá uma confusão. Não quero tratar desse assunto aqui com os irmãos em pormenores, que não é o nosso caso hoje, mas vivam, deixe fluir o reino de Deus, deixe fluir. Tudo é espontâneo, é o amor de Deus em nós, é a nossa resposta a esse amor. O amor de Deus, irmãos, ele é um amor responsável, com prática, não é sentimental, e isso mexe com a gente. Uma fala de Jesus eu queria citar para vocês, Marcos, por favor, dentro desse assunto aqui, desse comportamento religioso do povo, Marcos capítulo 12, queria ler esse versículo para mostrar para os irmãos uma coisa aqui, que Jesus foi quem falou. Marcos capítulo 12 e o versículo de número 31. O que estava faltando no povo de Israel nessa época, apesar do avivamento religioso? 12, 31 de Marcos. Ele diz assim, falando do segundo mandamento: e o segundo, semelhante a este, se você quiser ver o primeiro, está anterior aí, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Olha só o que é que Jesus fala. Os irmãos prestaram atenção no versículo 2, eles estavam maquinando o mal para o próximo. Como pode você levar um novilho cevado para o altar no templo e fazer uma armadilha para pegar seu irmão? Isso não tem sentido. É contrário. Amar a Deus, Jesus está dizendo, versículo anterior aí, envolve amar o próximo. Jesus disse que é um grande mandamento. A Torá, irmãos, vou fazer aqui o resumo do Decálogo, que é conhecido por os judeus como as 10 palavras. O que é que nós temos nos primeiros nos primeiros mandamentos? Amar a Deus. O que é que nós temos no restante da Torá, do Decálogo? Amar o próximo. E aí mexe em todas as áreas. Desde as cobiças, e não matar, e não furtar, e tudo mais. Irmãos, o que é que nós temos aí? Lá na oração do Pai Nosso, Jesus faz essas 10 palavras uma oração. Ame o Senhor, na primeira parte do Pai Nosso, e ame o seu próximo, na segunda parte do Pai Nosso. Não tem dificuldade no reino de Deus e na palavra de Deus, quanto ao reino dele em nós. Qual é a dificuldade aí? Eu vou dizer uma coisa aqui, vai doer para todos nós. Dureza de coração, dura cerviz, o pescoço dizendo, faço o que eu quero. Isso aí é um prejuízo para qualquer um. Muito cuidado com isso aí, nós somos pecadores, irmãos. Muito cuidado, o pecado é sutil, não é só o diabo não. Em nós. E o autor aos Hebreus diz que ele assedia nós. O pecado está rodeando nós. Não é só o diabo de fora fazendo tentações, é a gente de dentro. É a gente de dentro, irmãos. Muito cuidado com isso aí. Então, vida religiosa, sem vida prática, a gente não tem muito resultado favorável no reino de Deus. E Ezequiel, irmãos, no capítulo 22, ainda falando desse assunto, versículo 30, olha o que ele diz: e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro, e se pusesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, porém, a ninguém achei. Que coisa! Já pensou? Irmã Janice chegou aqui com uma proposta. Irmãos, nós precisamos fazer uma intercessão meia-noite, e eu quero convocar alguém. Levante sua mão, você vai ficar de meia-noite a 1h da manhã orando. Claro que, não estou querendo dizer que ela vai fazer isso, mas é a proposta que ela deu. E aí ela fica procurando quem vai assumir ou se colocar nessa brecha.
Quem vai levantar a mão? Às vezes eu vejo o pessoal na igreja, alguns irmãos, levantando a mão dizendo que vai e se compromete. Eu estarei lá, eu farei. E quando é no momento de fazer, não aparece. E parece muito com aquela parábola curtinha de Jesus, que chega para o filho e diz, vai para a vinha, aí ele diz, eu vou, mas não vai. Aí diz para o outro, vá para a vinha, ele diz, não vou, mas pensa, pondera e acaba indo. Parece que a gente está do mesmo jeito, né? E muito cuidado com essas coisas aí. Versículo 2 é uma situação muito distinta aqui, e a gente compreende que o julgamento de Deus, ele está certo de acontecer. Miqueias não vai ver, mas ele vai profetizar aqui, e a gente vai ver isso mais adiante um pouquinho, a parte da misericórdia, viu? Estou falando muito de juízo aqui, por conta dessas coisas, dessas demandas aí, irmãos. As suas mãos, versículo 3, elas estão sobre o mal, ó. Suas mãos fazem diligentemente o mal. Tem alguma versão diferente aí? Aptas, né? Ávidas. Parece que quer fazer logo o mal, pelo amor de Deus. Olha a situação do povo. E aí ele vai citar o que nós vimos lá no capítulo 3, as demandas do príncipe, o juiz que julga de maneira para receber recompensa, a fala da corrupção que estava na alma, e eles tecem o mal, como nós vimos no capítulo 2, lá no início. Misericórdia. Olha o melhor deles, versículo 4, o melhor, viu? É espinho. E o pior, irmãos, como é? Não dá nem para... Miqueias nem descreve, né? O melhor deles é como espinho, e a vida religiosa em alta. Misericórdia. Eu fico me tremendo quando eu vejo essas coisas. Deus é puro, perfeito. Irmãos, precisamos nos humilhar mais e diante de Deus, de perdão, graça, força, coragem e sabedoria para continuar sendo cristãos. Porque tem gente que desanima, desiste, porque parece que a cobrança é muito pesada, né? Não, o mandamento do Senhor é leve e é bom, diz os outros escritores aqui. O problema é nós. Tem gente querendo colocar problema lá fora, é nós. Não vamos fazer a mesma coisa que o Adão fez. Aquelas desculpas esfarrapadas, e que a Eva também acabou fazendo. Não, cada um assuma seu compromisso diante de Deus. E que a gente não seja como essa turma aí, né? O melhor é como espinho. É religioso sem fruto. E castigo aí, irmãos, que vai aparecer, que está mais como punição, no versículo 4. O melhor deles é um espinho, o mais reto é pior que uma sebe de espinhos. Veio o dia de teus vigias, que é os profetas, veio o dia da tua punição. Alguma versão aí é visitação? É? Irmã Vânia, muito bem. Essa versão aí é a mais apropriada para essa palavra no hebraico, certo? Que é castigo em algumas outras aí, certo? Aí a ideia da visitação na linguagem profética, irmãos, ela pode ser duas coisas. Primeiro, providência divina. Na época da visitação de Deus, Deus traz uma provisão. Deus atende o povo, de acordo com a situação que está lá. Mas também a visitação de Deus é julgamento. Vai ter punição. É o nosso caso aqui. Tá certo? Essas palavras muito utilizadas pelos profetas aí, vocês vão ver isso. Embora a palavra visitação seria mais apropriada, mas o castigo ou o julgamento de Deus é o que está em andamento aí, nesse texto. Versículo 5 e 6, porque o filho despreza... Irmãos, olha, preste atenção nisso aí, por favor. Eu já disse, até numa live aí com o pastor Wilson, nosso amigo, nosso irmão, que Jesus, ele utilizou muitas frases do livro de Miqueias. Muitas frases, viu, irmãos? Por incrível que pareça, Jesus tinha Miqueias em mente quando ele fala algumas palavras lá, viu? Pode ter certeza. E eu vou mostrar aqui uma delas de novo. Eu já falei outras, né? Tanto no sermão escatológico e também em outras ocasiões. Olha o versículo aí. Versículo 5. Não creiais no amigo, não confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio e guarda a tua boca. Jesus vai enxugando, Miqueias vai
trazendo do contexto social, familiar e depois pessoal. O contexto social, nós temos amigos, parentes, vizinhos, tudo mais. Aí chega na família, né? Inclusive a esposa. E depois ele chega quando você fica sozinho. É você pessoalmente, guarde sua boca. Versículo 6, porque o filho despreza o pai, a filha levanta-se contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão ou são os da sua própria casa. Por favor, vamos abrir, por favor, livro de Lucas, capítulo 12. Eu preciso ler isso aqui. Lucas, capítulo 12, versículo 49. É importante essa passagem aqui, para a gente compreender o que quer dizer Miqueias e o que quer dizer Jesus. Já que essa fala aqui é de Jesus no livro de Lucas, capítulo 12, dos versículos 49 a 53, eu queria fazer essa leitura. Escute bem. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais, vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, ou espada em algumas versões. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a sua nora contra a sua sogra. Olha essa linguagem de Jesus aí, ele veio trazer espada. Misericórdia, é meio complicado, né, de ficar, o que quer dizer isso mesmo? Irmãos, em cerco de guerra, dentro da situação em que o país ou a nação esteja, irmãos, ninguém confia mais em ninguém. Um grande exemplo, eu não estudei afinco, foi a União Soviética, quando ela se dissolveu. Espiões por toda parte, ninguém confiava em ninguém. E os irmãos sabem que isso acontece com espiões, né? Qualquer região que seja, e é perigoso, porque podem ser parentes que estejam fazendo isso. Jesus falou que os próprios parentes entregarão seus irmãos. Que coisa que estava acontecendo aqui no período do Miqueias, e que Jesus, ele menciona aqui no livro de Lucas. Mas graças a Deus que tem o versículo 7 aí, para alento nosso. Calma. Olha o versículo 7, nos ajuda aí bastante a entender que Miqueias não era apenas um profeta que anunciava, como alguns dizem, situações caóticas. Versículo 7, eu, porém. Irmãos, isso soa muito bom para os nossos ouvidos. Eu, porém. Olha um homem de oração como é que age. Eu, porém, olharei para o Senhor. Então aqui Miqueias, ele entra em cena no início do capítulo, ele fica de fora fazendo análise do povo, mas ele se coloca ali numa situação de orientação. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. E aí Deus da minha salvação não é uma coisa somente pessoal, particular, é do povo. Mas a oração do Miqueias parece uma oração solitária. Tá certo? É como se ele estivesse vendo as coisas e ninguém mais vendo. Mas ele declara: Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Lembrando, os irmãos, capítulo 3, versículo 8, ele já tinha dito na época que ele estava censurando os falsos profetas: o Espírito do Senhor está sobre mim. O mesmo que Jesus vai usar lá no livro quando ele falou no Evangelho lá em Nazaré, quando ele pega o livro de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é uma atitude profética, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Como é que a gente sabe que o profeta é de Deus? Moisés deu algumas dicas lá no livro de Deuteronômio. E se o profeta falar e acontecer, é do Senhor. Se não falar, se não acontecer, é coisa da carne, é vão, é do homem. Mas Miqueias, ele se coloca não apenas como aquele que tem o Espírito Santo e todo mundo não tem, não. Ele diz isso e ele ora. E ele chama o povo. A gente viu isso, ele clamou a Deus no capítulo 2, no capítulo 1, perdão.
Ele chorava junto com aqueles que estavam chorando. O Miqueias é participativo, é um homem que ora, irmãos. É um homem que está presente, ele faz parte da narrativa, não somente escrita e dita, ele faz parte da narrativa agindo, atuando. Ele é presente. Ele nos dá lições. Aqui a gente vê aqueles vislumbres de esperança. O julgamento está acontecendo e Miqueias tem que dar o seu recado. Mas ele diz: pessoal, vamos orar. Que haja arrependimento. Aí o versículo 8 diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. E aqui nós temos aí a situação decadente de Jerusalém e de Judá, tá certo? Inimiga minha é uma interpretação meio complicada para alguns intérpretes, porque se trata de Jerusalém mesmo, com relação a Deus, ou a narrativa aí está mais dizendo os inimigos de Israel que estão à espreita, ao redor. Alguns sugerem a Síria, quando Senaqueribe se aproxima. Outros dizem que pode ser os filisteus que estão à espreita. Por quê? No livro de 2 Reis, capítulo 18, de 5 a 8, tem um episódio, eu queria mostrar para vocês, do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 18. Observe como é que está esse rei. E o que foi que ele fez aí com os filisteus. Para a gente entender que os inimigos de Israel estão sempre por ali. É aquela região do Oriente Próximo, ou do Oriente Médio, como é chamado hoje. 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 a 8, por favor. Diz assim a palavra de Deus: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá. Isso falando Ezequias. Nem entre os que foram antes dele, porque se achegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, e se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, quando ele não quis mais pagar tributo, que a gente já viu isso aqui, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, ainda tem hoje essa confusão, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Então, esse inimigo que se aproxima seria uma reação filisteia contra Jerusalém. Os irmãos sabem que os filisteus, eles eram aproveitadores de situações, é muito parecido com os edomitas, tá certo? Por isso que alguns, às vezes, querem dizer que os edomitas são tão presentes, inimigos de Israel, em várias ocasiões. Lembrando aos irmãos que dos inimigos de Israel que estão naquele redor, e vamos ver aqui nos versículos a seguir, é o que vai culminar com a volta de Jesus numa guerra. Vocês sabem disso. Isso não deixa de ter ainda mensagem escatológica no livro de Miqueias, irmãos. Miqueias sempre tratou desse assunto, não com esse termo que a gente usa hoje, mas é que o que está acontecendo? Estejam aí na mente dos irmãos que o Messias está se aproximando. Tudo bem, são 750 anos, é muito tempo, né? Mas Miqueias não fala com esse pensamento de séculos depois. A profecia bíblica não acontece na vida do profeta dessa maneira. Eles falavam como se já estivesse ocorrendo. É tanto que o texto que a irmã leu para nós é: um menino nos nasceu. Vai chegar um menino. Já na época do Isaías é dito como se ele já estivesse acontecendo. Claro que tem um menino que vai nascer naquela época que tipifica o que ele antecipa um acontecimento mais futuro. E nós sabemos que vai chegar o período de Jesus. Quando eu estou falando aqui do profeta Miqueias, eu queria dizer para os irmãos também não perder de mente profetas próximos, como o Bruno já falou aqui, de situações do profeta Abacuque, certo? Que a calamidade vai se acentuando. Profetas como Naum, enquanto Jonas, que foi aquele que apresentou o arrependimento de Nínive, Naum apresenta a sua derrota. E foi o que aconteceu com o império assírio vencido pela Babilônia. Isso tudo orquestrado pela sabedoria de Deus. Os planos de Deus vão acontecendo na história de uma maneira extraordinária. E os profetas, irmãos, eles tiveram o privilégio de ver isso antecipadamente.
Deus fez com que eles vissem esses acontecimentos. Tá certo? Então os inimigos ficam entre esses aí, não há um consenso geral, seus irmãos veem os intérpretes, mas é o que nós temos de proximidade no próprio livro, na própria época. Por isso que eu citei aqui 2 Reis 18, que é o período em que está acontecendo esses episódios, essas manifestações aí. Trevas espirituais, os irmãos lembram que lá no capítulo 3, Deus não ia dar profecia para ninguém, para nenhum vidente, eles iam ficar numa cegueira. A gente viu isso lá atrás. E essa cegueira em Israel, irmãos, ela vai tomando proporções estranhas na história de Israel, até chegar o tempo em que Jesus disse que para eles já não mais eles vão ver. E aí Jesus começa a falar em parábolas, e os judeus não entendiam, não viam. E aí Jesus vai destacar: para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ele fala para os discípulos, mas a eles não. Então eles ouviam, tinham ouvido para ouvir, mas não entendiam, não compreendiam. E essa cegueira em Israel, ela se mantém. Por quê? No capítulo 8 de João, nós temos aqui uma fala de Jesus, que é importante você entender, por conta do povo de Israel. E eu estou fazendo esse paralelo com o Novo Testamento, porque, apesar de parecer que a gente não está presente nessa história, mas nós estamos aí, viu? Se localize, se encontre, nós estamos no reino. Capítulo 8 de João, versículo 12, Jesus disse o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembra da nossa leitura aqui inicial, que a irmã falou? Na terra existia sombra da morte. Ali é a região de Naftali e Zebulon, a região da Galileia, dos gentios, que havia trevas. Jesus chega lá e diz que brilhou uma grande luz. Começa de lá e vai se expandindo, se estendendo até chegar em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, o que acontece? Jesus diz que são cegos, guias de cegos. Eles não conseguiram enxergar nele o Messias prometido. E aí nós só temos a lamentar e dizer misericórdia. Mas o plano de Deus não vai parar por conta disso. Vai acontecer. E aí vai se cumprir o que Isaías também falou em 59, 1 e 2. O que é que afasta o povo de Deus? Os seus pecados. E aí a censura do Miqueias tem razão de ser nesse momento em que ele está profetizando. Versículos, deixa eu falar só aqui sobre esse levantar-me-ei, que aparece no versículo 8, por que eles vão se levantar, irmãos? O remanescente, lembra? Por conta das promessas, irmãos. Existe uma aliança em andamento, essa aliança é eterna, tá certo? Faz parte da provisão de Deus, é a providência de Deus para a salvação, e nós vimos isso com mais clareza lá no Novo Testamento, quando nós vamos estudar Romanos. O Bruno vai falar disso daqui a um tempo aí, né? Já está no começo. E versículo 9: sofrerei a ira do Senhor. Aí é um reconhecimento, né? Sofrerei porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa. E se você lendo isso aí, você percebe o capítulo 6 em evidência, o julgamento que acontece ali, e que todos têm que reconhecer que precisam da misericórdia de Deus, tá certo? E a justiça que fala aí no versículo 9, que tem aí: eu verei a sua justiça. A justiça aí, irmãos, a ideia é mais de misericórdia, viu? A palavra lá recede, né? Que a gente falou aqui em outra ocasião. Está mais ligado à questão da misericórdia. A justiça como ira de Deus. E a punição, a gente sabe, ela acontece, mas sempre há uma dosagem de misericórdia por conta do remanescente fiel, ou do remanescente que é alvo da salvação em que Deus estará realizando em Israel. A minha inimiga verá isso, versículo 8, no versículo 10, ó inimiga minha, né? A minha inimiga verá isso, e cobri-la a vergonha, e me diz: onde está o Senhor teu Deus? Isso nos reporta lá os Salmos 42 e 43, né? Quando os inimigos de Israel dizem: onde está o teu Deus? Né? Mas os inimigos de Israel serão pisados. E o costume do Oriente Médio, irmãos, quando um vencedor ele conquistava alguém, o inimigo era derrotado, ele colocava o pé em cima do pescoço. É essa ideia que nós temos aí no versículo 10.
agora será ela pisada como a alma das ruas, como a lama das ruas. A ideia aí é esse costume do Oriente Médio. Israel, no final das contas, vai prevalecer. Por isso que nós temos a restauração junto com o juízo. E uma finalização que vai acontecer aqui logo no capítulo, que é o perdão de Deus, que é a parte que os crentes gostam, né? Todo mundo só gosta do finalzinho do livro de Miqueias, né? Eu nem vou citar o versículo hoje aqui para vocês, mas é justo da parte de Deus que aconteça esse julgamento. A igreja também será julgada, diz o apóstolo Paulo, tá certo? Dos versículos 11 a 13, irmãos, nós temos uma mesclagem, e alguns intérpretes até ficam com dificuldade, porque parece já estar mostrando a restauração dos muros pós-exílio. E não é bem isso na mentalidade do profeta Miqueias que está acontecendo aqui. Embora ele mencione a Babilônia em vários episódios aqui, ele não nos dará detalhes. Então a profecia de Miqueias, ela tem uma extensão, e os irmãos sabem que vai se estendendo em Jerusalém, Judá, e vai desdobrando até o exílio babilônico. Mas aqui, vou ler aqui para vocês, a gente precisa ficar mais contido no texto de Miqueias, na época do Miqueias, sentar, dar essa distância, e é por isso alguns pensam que aqui na redação posterior do livro pode ser acrescentado aí essa parte. Nós queremos falar do livro de Miqueias como um todo e não alguma redação posterior, tá certo? Nós estamos sempre nesta linha aí. Versículos 11 a 13, diz assim: no dia em que edificar os teus muros, por essa expressão aí, o pessoal vai até a época de Neemias, né? Mas não é o caso aqui. Nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia, já vimos isso aqui, essa expressão naquele dia, não é um dia de 24 horas, né? A gente aqui tem uma expressão técnica escatológica. Virá a ti desde a Síria. Aí vai citando as cidades aí e as regiões, ó, das cidades fortificadas e das cidades fortificadas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos teus moradores, por causa do fruto das suas obras. E aqui nós temos o seguinte: os termos de Israel, irmãos, eu não sei se vocês têm em mente geograficamente, onde é que é Israel na profecia, no texto bíblico, na promessa de Deus para a nação. É de mar a mar, que é o mar morto, até o mar Mediterrâneo. É só aquela região ali, que também ao norte pega o mar da Galileia. Eu estou falando aqui na minha mente, né? Tem uma coisa aqui para mostrar, mas temos o mar da Galileia, na região dos gentios, Decápolis, onde Jesus trabalhou bastante, lá Cafarnaum, Betsaida e Nazaré, desce o Rio Jordão, certo? Um riozinho Jordão ali desce e vai desembocar lá no Mar Morto. Por incrível que pareça, o Rio Jordão ele não vai para o mar, como o oceano, vai para o Mar Morto, certo? Ele sai como água que é boa, sai lá do Mar da Galileia e tem peixe, quando chega lá no Mar Morto aí já não tem mais peixe. Essa região aí é essa fronteira este ou oriente. A fronteira ocidente é o mar Mediterrâneo, ou mar Grande, como eles chamavam, certo? Que aí depois temos a África e a Europa. Então nós temos aqui esse limite. Do outro lado nós temos montanhas próximo ao Egito e montanhas lá próximo à região do Monte Hermon, lá já finalizando o mar da Galileia, onde tinha a região de Decápolis, que eram cidades gentílicas, e a região de Tiro e Sidom ali, margeando o mar Mediterrâneo, e para frente lá já é o Oriente Médio dos inimigos. Então os inimigos de Israel estão aonde? Ao redor dos termos de Israel. Por isso, irmãos, nós temos essas menções de nações aí. E aí o que é que a gente vê aqui? Uma coisa mais futura, mais escatológica. Só que não é o caso. O Miqueias aqui não está preocupado com essa mensagem da maneira que a gente trata hoje, tá certo? Mas ele vai falando e esses acontecimentos vão revelando isso aí. Então, o Miqueias, quando ele trata disso aí, ele está entre o povo no capítulo 8 a 10, e ao mesmo tempo ele parece estar fora olhando os acontecimentos, versículo 11 a 13. Ele cita essa situação aí. E a terra se tornará em desolação, conforme está aí no finalzinho.
no finalzinho do versículo, no começo do capítulo, do versículo 13, mas esta terra será posta em desolação. E isso faz menção, e nos faz lembrar aqui, os episódios desde Gênesis até Apocalipse. E aí o pecado não afetou apenas a vida humana, mas o sistema ecológico da terra, e os irmãos sabem disso. Cria-se abrolho, a terra vai ter muitas manifestações esquisitas, estranhas da natureza, desde terremotos, maremotos e tudo mais que a gente sabe. Então o pecado afetou a natureza. Paulo vai nos dizer lá em Romanos, que no capítulo 8, que a terra geme pela redenção. E eu vou dizer aqui uma colocação para os irmãos, quando leem o livro de Apocalipse, é o livro da redenção da terra. A redenção da igreja acontece no Calvário, no Evangelho, é nas cartas. Mas a redenção da terra, ela acontece no livro de Apocalipse, quando vai finalizando esse propósito maior de Deus, do reino em que Israel, ele é palco, e as nações desses acontecimentos. Amém? Eita, é só no fôlego só. É só no fôlego só aqui com os irmãos. Por quê? Porque as aplicações, irmãos, quando eu estou lendo aqui, eu vou pensando que a gente já vai tirando lições. Primeiro que a gente viu foi o seguinte: tenha discernimento não apenas religioso, mas espiritual. A gente percebe quando uma pessoa está sendo muito religiosa, irmãos. Não precisa muita técnica, não. Gente muito religioso, promete e não faz, né? Se apresenta e não realiza, não é coerente com a Escritura, mente. A gente vê logo, então discernimento é um desafio para nós. Porque a religião verdadeira, segundo Tiago, ela está envolvida com ações práticas. Práticas. Certo? A piedade que é chamada lá, não tem nenhum justo, apesar de ser religioso, é um desafio para nós. A nossa vida de piedade, como Paulo vai dizer, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Olha as características, olha os resultados aí na vida cristã também. E o que é que nós estamos vendo, discernindo os tempos de hoje? A iniquidade tem aumentado grandemente, irmãos, e em todas as áreas. A iniquidade, precisamos ter esse discernimento aí. E as injustiças que a gente vê no livro de Miqueias acontecem diante dos nossos olhos, com frequência. Não precisa nem fazer um curso para a gente ver isso aí. Estão diante de nós. E o nosso desafio e a nossa atitude vai ser de acordo com cada um e ao mesmo tempo com o coletivo. Foi o que a gente viu aqui no texto. Porque os inimigos ou os amigos estão próximos. Inimigos e amigos estão próximos. Como é que você sabe quem é inimigo? Se ele diz para nós ficar alerta até na própria casa. Olha o desafio aí. Como é que eu vou saber que minha família não está contra mim? Que coisa. Como é que eu sei que os irmãos da igreja não estão contra mim? Ou eu contra os irmãos? Vocês também podem dizer daí para cá. Como é que eu sei que eu estou conversando com um irmão que ele está de acordo com a palavra de Deus? Faça. Porque pelas obras é que se conhece, aliás, pelos frutos que se conhece as árvores. Diferente do texto lá inicial, que não tem nada que preste, né? E os inimigos e amigos que estão próximos, pode ser na sociedade, pode ser na igreja, pode ser na família, e é a nossa vida pessoal, sozinho. O que é que nós estamos planejando quando estamos sós? Quando eles se deitavam lá no capítulo 2, né? E o que é que a gente tem de lição do Miqueias? Que nós tenhamos uma vida de oração. Se os irmãos observarem na frase do capítulo, versículo 7, nós temos ali fé, esperança e amor. É o que nós precisamos aqui para balizar nossa vida cristã. Fé, esperança e amor. Dentro do contexto que nós vivemos, principalmente, que não seja aquela fé, aquela crença utilitária. Que a nossa oração não seja aquela oração utilitária, mas uma fé de esperança no Senhor, de convívio com Deus, de andar com Deus, de ter comunhão, de aprender, de compartilhar, coisas simples, irmãos, não é muito difícil não,
Toda dificuldade que nós encontrar é nossa. E a vitória do Senhor? A gente viu aqui que as nações foram mencionadas. Os territórios aqui, o termo de Israel foi ditado aqui. Os inimigos do Senhor, que os inimigos são do Senhor. Se é inimigo do povo de Deus, sempre na Bíblia trata como inimigo do próprio Deus. Os inimigos do Senhor, irmãos, na realidade, eles todos serão vencidos. Deus terá vitória sobre todos os inimigos. Na verdade, ele já teve vitória sobre todos os inimigos. Se você olhar para Jesus na cruz, ele não está vencendo somente a morte. Em toda a vida de Jesus, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado e ele venceu a morte, porque a morte não matou Jesus. O texto diz que ele se entregou. Ele entregou o seu espírito ao Senhor. Certo? Apesar dele estar sofrendo coisas físicas que proporcionam essa morte. Mas no finalzinho, a morte não matou ele. Ele disse: eu entrego em tuas mãos o meu espírito. A frase de Jesus deixa muito claro isso. Os soldados, que foi uma multidão, além dos soldados do templo, os soldados romanos, uma multidão para prender ele, nem precisava desse motim todo. E Jesus diz assim, olha, no texto vai dizer que ele se entregou para ser preso. Ele se deixou ser algemado, amarrado e levado. Não foi o pessoal que chegou lá para... Inclusive disseram, nós viemos aqui para prender Jesus. Quando ele disse, sou eu, todo mundo cai no chão. Para que vejam que o controle de Deus, irmãos, é de acordo com a vontade de Deus. E quando ele chega diante do Pilatos, o Pilatos todo lá, né? Olha, eu tenho poder para te tirar e para te colocar. Irmãos, aí Jesus diz assim, você não tem autoridade nenhuma, se do céu não lhe for dado. Tem autoridade nenhuma sobre ele, nem os inimigos, nem a morte. E o diabo, irmãos, foi esmagado, ele com fome. Jesus venceu o diabo com fome. Tinha nem comido durante 40 dias e 40 noites. E era só soco, direto. Sabe? Ele era só nocauteando ele. E até botar ele para correr. E Jesus disse que o mais valente chegou na terra e amarrou o valente que dizia que era valente. E agora ele disse que os despojos são da igreja. A igreja pode viver feliz, à vontade na presença de Deus. Então Deus vence os inimigos de Israel. Ele vence os inimigos que estão prejudicando a terra, e a terra vai ser redimida. E ele vence os inimigos da igreja. Os meus inimigos estão aí. São demônios? Que sejam. É o diabo? Que sejam. Eu confio no Senhor. É Ele que nos proporciona a vitória. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. A outra parte do Miqueias aqui, o finalzinho, irmão, é que tem triunfo mesmo. Porque o Miqueias vai levando nós para o triunfo. O julgamento de Deus, ele vai acontecendo e a gente vai obtendo vitória. Porque ele vai julgando nossas causas e nos dando vitória. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou na vida de cada um de nós. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, porque nós sabemos pela Tua palavra que o Senhor é um Deus verdadeiro, é um Deus fiel, é um Deus justo, também um Deus todo-poderoso, que está no controle de todas as coisas, é soberano, e que tem nos alcançado pela misericórdia, pelo amor, e tem nos chamado para servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor. Muito obrigado por esse momento, obrigado pela essa reflexão, que nós possamos, ó Deus, crescer cada dia mais na graça, no conhecimento, na prática da vida cristã, com todos os irmãos, que a igreja seja vitoriosa no Senhor, porque do Senhor é que vem a nossa vitória. Nós faremos sempre menção do Senhor, não carros e cavalos, mas o Senhor é a nossa salvação, do Senhor é que vem a nossa vitória. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa os irmãos que acompanharam, aqueles que vão ouvir essa reflexão, que todos possam ser edificados, transformados, preparados para toda boa obra. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante sua mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo, a sua palavra, repouse sobre todos nós, toda a igreja, hoje e sempre. Amém.
Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.